Amém. Culto dos jovens, meus irmãos, esse ano a gente está... Eu andei levando aí uns puxões de orelha do pastor, que às vezes minhas pregações... Às vezes eu me aprofundava muito nas teologias, na história talvez, e acabava deixando de lado a prática da coisa, né, no dia a dia, aquilo que eu e você vivenciamos e enfrentamos. Eu demorei um pouquinho, mas eu aprendi. Então esse ano vai ser um pouco mais o culto dos jovens. Nós queremos trazer uma proposta um pouco mais dinâmica, uma proposta um pouco mais didática, um pouco mais interativa, uma proposta que você se sinta pertencente ao corpo de Cristo, que você se sinta que você faz parte, né? Como está escrito lá, você faz parte, faça parte desse corpo, faça parte desse conjunto, faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você está aqui porque você foi separado para estar aqui. Você só é santificado quando você é separado por Deus. Ninguém é santo assim por simplesmente querer ser santo. Você primeiro precisa ser separado por Deus. Eu creio que você está aqui hoje porque você foi um dos separados por Deus para estar aqui essa noite. Você está aqui hoje porque não só Deus quis que você esteja aqui essa noite, como você está aqui porque você é bênção na sua casa. Você é bênção no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. Então estamos aqui, culto dos jovens esse ano, para poder te proporcionar um pouco mais de força na sua caminhada, um pouco mais de fé na sua jornada, um pouco mais de disposição espiritual na sua semana na escola, um pouco mais de aprendizado para você, agregando cada vez mais as coisas que realmente são possíveis, as coisas que realmente vêm do alto, né? As coisas que realmente vêm de Deus. Então, o culto dos jovens esse ano nós vamos ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. Liberdade de ser um pouco mais interativo, dinâmico, mais lúdico, no sentido que você possa participar, ouvir de Deus, tirar dúvidas e, enfim, participe, você faz parte. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Chega de falar, abra sua Bíblia. No Evangelho de João. Palavra muito simples hoje, muito curta, mas eu tenho certeza que vai diretamente de encontro ao seu coração. Esse tempo que nós ficamos parados, esse um mês, né, que nós ficamos de recesso do culto dos jovens, eu andei buscando muito de Deus e orando muito na minha casa em relação ao culto dos jovens, em relação a nós como igreja, né, como corpo, como os jovens. E eu andei buscando muito de Deus, né, a direção que Ele queria que nós tomássemos, a direção que Ele queria que nós, né, e procurei muito na Bíblia, orei, pedi a Deus discernimento, pedi a Deus cada vez mais capacidade, né, cada vez mais disposição, cada vez mais discernimento, para poder escutar o que realmente Ele quer nos dizer. E Deus falou claramente para mim, ao meu coração, o que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 16. Diz assim, eu vou ler para você. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai. Enche meu coração agora da Tua palavra. Fale aos nossos corações. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza, Pai, o resultado para o qual está sendo mandada, Jesus. Fale diretamente às necessidades de cada um hoje. Nos abençoa da forma que só o Senhor pode. Em nome de Jesus. Amém. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz.
e haverá um rebanho e um pastor. Vou ler mais uma vez para você. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, Jesus aqui está em Jerusalém. Ele acabou de efetuar um grande milagre que foi curar um cego de nascença, dar vista ao cego que era de nascença. Jesus estava em Jerusalém, efetuando o seu ministério, efetuando os seus milagres, suas obras. Ele cura um cego de nascença. Os fariseus da época, os falsos mestres, falam: quem é esse que cura um cego? Jesus cuspiu na areia, você conhece a passagem, fez um lodo ali na terra, fez um lodo, passou na vista do cego, falou para o cego: vai lá no tanque de Siloé, lave-se. Ele foi, se lavou, voltou enxergando. Isso era um sábado, diz a palavra de Deus. Foi num sábado, Jesus curou num sábado. E Jesus voltou a dar vista ao cego, que era de nascença. E os falsos mestres da época, os fariseus, começaram a questionar e falavam: não, esse não pode ser. Quem é este que cura? Quem é este que trabalha aos sábados? Quem é este que faz milagre aos sábados? Quem é esse que se diz o profeta, que se diz o Messias, que realiza as obras, que cura, que faz as grandes obras, que fala o que fala, que faz o que faz? Quem é esse? Houve uma grande discussão no local. O cego foi expulso lá do sinédrio, do local que era oficial dos fariseus. Mandou chamar seus pais para confirmar a história. Seus pais confirmaram a história. E eles estavam assim impressionados que Jesus curou num sábado. E Jesus aqui, meus irmãos, esse texto é muito bom. A partir do versículo 1, Jesus fala diretamente aos falsos mestres, aos falsos profetas, que o verdadeiro pastor é Ele, é Jesus Cristo. Que o verdadeiro Messias é o próprio Jesus Cristo. No versículo 1, Jesus conta uma parábola justamente falando isso. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, estou lendo o versículo 1, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus conta essa parábola aqui, só que os mestres da lei, os fariseus, não entendiam nada que Jesus estava falando. Se você não entendeu nada que Jesus falou nessa parábola, Jesus mesmo explica. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que eles diziam. E Jesus explica a partir do versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas, meus irmãos. Não há outro, não existe outro com quem possa anelar você com Deus. Não existe outro com que possa fazer com que você se aproxime de Deus, que você se achegue a Deus. Jesus fala que Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O versículo 9. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida às suas ovelhas. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando com pessoas que talvez estejam ali ansiosos para ver o Messias, só que até então estavam seguindo os falsos mestres, os fariseus. Jesus está falando que ele precisava de pessoas para poder realizar o seu ministério, que ele precisava de pessoas para poder
efetuar suas grandes obras. E aí no versículo 16, que nós começamos a ler, que eu quero focar hoje, ele fala exatamente isso. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus está falando, meus irmãos, é que nós sozinhos não somos ninguém. Nós sozinhos não vamos a lugar nenhum. Do mesmo modo que você precisa do seu irmão, você precisa de Deus. Do mesmo modo que você precisa de alguém estando ao seu lado, você precisa que esse alguém, junto com você, alinhem na fé, juntem a sua fé e clamem e busquem para o bom pastor, para o verdadeiro pastor, para ele que é a porta, é para ele que é o caminho, que é a verdade e a vida. Porque se você olhar na palavra de Deus, se você olhar na Bíblia, por exemplo em Gênesis, Deus fez o homem e virou para Adão e falou assim: Adão, não é bom que você esteja só. Não é bom que você esteja só. Agora, se você levar em consideração o que está no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 8, que diz que Adão falava face a face com Deus, Deus passava no final da virada do dia, no final da tarde, e falava face a face com Adão. Como que, se alguém que fala face a face com Deus, está só? Como alguém que fala face a face com Deus, está só? Te pergunto isso. Essa é boa, né? Aí eu paro para pensar e vejo que se Adão tivesse falado para Deus, Deus, não é bom que eu esteja só, porque ele via, chegava à noite, os animais se recolhiam com seus pares, né? O boi com a vaca, o cavalo com a égua, a galinha com o galo. E o Adão olhou, procurou, não achou ninguém. Estava só. E se Adão virasse para Deus e falasse, não é bom que eu esteja só, eu até poderia entender. E Deus poderia virar para Adão e dar uma bronca em Adão e falar assim, como você fala que você está só? Se eu estou aqui com você, se eu converso face a face com você, se eu passo aqui todo dia para ver como você está, como você fala que você está só? E a partir daí nós poderíamos então entender que esse seria o pecado original de Adão e viveríamos dessa maneira. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quem falou que o homem estava só foi Deus, não foi Adão. Deus olhou para o homem e falou, não é bom que você esteja só. Eu vou fazer para você alguém que esteja junto de você, alguém que seja sua adjutora, que esteja diante de ti. Em que sentido Deus falou isso, que Adão estava só? No sentido que acima de Adão havia Deus, abaixo de Adão havia o restante da criação, inclusive os animais. E diante de Adão não havia ninguém, por isso que Adão estava só. E Deus fala, não é bom que você fique só. Eu vou fazer para você alguém que fique diante de ti, alguém que seja igual a ti, alguém que você possa olhar como um igual, não como um superior, que é Deus, nem como um inferior, que são os animais, mas alguém que você possa olhar como um igual, como se fosse o mesmo de você. É nesse sentido que Adão estava só. Se você pega Moisés, por exemplo, Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, você vai lá para o Egito liderar o povo. A Bíblia fala que Moisés era pesado de língua, talvez uma gagueira, você sabe. Mas Deus chama Moisés, levanta Moisés e fala, você vai liderar o povo lá no Egito. Moisés fala, não, eu não vou não. Moisés, mas você vai liderar o povo lá no Egito, as pessoas vão te seguir, vão fazer o que você quer. Não, eu não vou não. Mas Moisés, o que você tem na mão aí? Ah, tem um cajado aqui, uma vara. Joga a vara no chão, joga, ela vira uma cobra. Pega de novo, ela vira uma vara. Joga no chão, ela vira uma cobra. Pega de novo, vira uma vara. É isso, Moisés, que você vai fazer lá no Egito? As pessoas vão ficar impressionadas com você. Não, estou fora.
Não vou não. Moisés colocava a mão no peito, a mão ficava boa. Tirava a mão, ficava leprosa. Põe de novo, ficava boa. Tirava, ficava leprosa. Moisés, você vai fazer isso lá no Egito? Não, tô fora. Tô fora, né? Talvez Moisés falava assim. Não, tô fora. Moisés, eu vou estar contigo lá no Egito. Eu e você, tô sozinho. Tô fora. E se você levar o seu irmão, o Arão? Eu vou. Porque ele vai ter alguém que é diante dele, alguém que é igual. Não alguém que ele olhe como superior, que é Deus. Não alguém que ele olhe como inferior, que são os animais, mas como um igual. E quando eu leio esse versículo 16, que tem ovelhas que não são deste aprisco, eu penso nessas coisas. E quando eu penso nessas coisas, eu penso diretamente no culto dos jovens. Que nós temos aqui pessoas que são iguais a nós. Que não são nem superiores, nem inferiores, nem poderiam ser, mas que poderiam ser agregadas a este aprisco. E como primeiro culto dos jovens, eu fico me pensando, Senhor, o que o Senhor quer na direção dos jovens? E quando eu olho esses bancos vazios assim, igual está hoje, eu fico triste não por mim, mas pelas pessoas que não vieram. Porque é uma grande bênção que elas perdem, não é verdade? E esse ano a proposta que nós temos com o culto dos jovens é exatamente essa. Agregar cada vez mais pessoas, envolver cada vez mais todos os frequentadores, porque isso nada mais é do que a palavra de Deus. Isso nada mais é do que a revelação que Deus tem para nós. E nós precisamos partir dessas primícias, né? Dessas que são as coisas básicas da Bíblia. Essas que são as coisas simples que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos de pessoas, que sozinhos nós não conseguimos nada. Sozinhos não conseguimos nada. Porque qual que é a nossa grande angústia, senão a nossa própria solidão? Qual que é a nossa grande angústia, senão o desejo de nos sentirmos amada? Não é? Deus nos fez assim, precisando de gente. E se por acaso um anjo lá estivesse lá do Senhor e falava assim, Deus, você vai deixar Adão falar assim com o Senhor, que ele e o Senhor não é nada, que ele e o Senhor não, que ele está sozinho, você vai deixar? E se Deus fosse melindroso, como eu conheço algumas pessoas assim, Deus ia falar, sabe o que Deus ia responder? Ele ia responder exatamente isso. Vou sim. E sabe por quê? Porque eu fiz ele assim. Eu fiz o homem assim. Eu fiz o homem assim precisando de gente, precisando de pessoas, precisando de relacionamentos, precisando de contato, precisando de gente que ele pegue pela mão, gente que ore por ele, que anima, gente que cante louvores junto, gente que lê a palavra junto, gente que ora junto, gente que está buscando junto, gente que quer agregar junto, gente que está ansiando junto os mesmos valores de Deus. Deus nos fez assim. Então você fala assim, hoje eu tô tão triste, eu tô carente, eu acho que eu tô sozinho, eu tô carente. Não, você não está carente, você é humano, você precisa de gente. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. E ao mesmo tempo que as pessoas precisam de pessoa, as pessoas precisam de Deus. Ao mesmo tempo que as pessoas precisam de pessoas, as pessoas precisam de Deus. É verdadeiro isso. É verdadeira essa comparação. Porque precisamos de gente. Precisamos de gente. Por isso que nós queremos agregar cada vez mais. Por isso que nós queremos envolver cada vez mais todos os frequentadores da igreja. E o nome disso é comunidade. Você sabe que a igreja não é um local não é simplesmente um auditório de domingo, a igreja não é uma instituição religiosa apenas, a igreja não é um ambiente social, a igreja é uma comunidade. É uma comunidade. Porque a instituição religiosa, quanto você menos precisa dela, mais vai fazer o sentido de comunidade na sua vida.
Porque a instituição religiosa, o mínimo necessário para que a comunidade seja o máximo necessário na sua vida. Quanto maior for a rede de relacionamentos que você fizer dentro da comunidade, menos você vai precisar da instituição religiosa na sua vida. O que você precisa é de Jesus Cristo, como sendo seu bom pastor, que nós acabamos de ler. O que você e eu precisamos é de Jesus Cristo. O que Jesus nos ensina é que não há mediador entre o homem e Deus, a não ser pelo próprio Jesus Cristo. O que nós precisamos é ter esse contato direto com o Pai. E nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo. Você não precisa de profecia do bispo, você não precisa de palavra do apóstolo, você não precisa de pregação do pastor, do padre, do bispo, de ninguém. O que você precisa é de Jesus Cristo na sua vida, porque somente através dele nós vamos conseguir nos achegar ao Pai. E quanto mais nós desenvolvermos essa rede de relacionamentos dentro da comunidade, menos instituição nós precisamos. Quanto mais amigos espirituais nós façamos dentro da comunidade, menos o telefone da casa do pastor toca. Menos você vai precisar da instituição religiosa. Quanto mais você se desenvolve na comunidade, menos você precisa da instituição. O que eu estou dizendo é que o nome disso é comunidade. E o que eu estou dizendo, além disso, é que tanto você como eu, nós somos protagonistas da nossa vida espiritual. Você é protagonista da sua vida espiritual. Não terceirize sua vida espiritual na pessoa do seu irmão, na pessoa da sua mãe, na pessoa do seu pai, na pessoa do seu pastor, na pessoa do seu líder. Você é responsável por aquilo que você faz. Você é responsável por aquilo, pelo relacionamento que você tem com Deus. Você é responsável por se ajoelhar no seu quarto e orar. Você é responsável por ter uma comunhão íntima e direta com Deus. É claro que os pastores estão aqui, os líderes estão aqui para orientar, para orar por você. Isso é óbvio. Mas a pessoa mais importante na sua vida espiritual é você. Não terceirize sua vida espiritual na mão do apóstolo X, do pastor Y, do bispo C, do profeta H, do padre Z. Você é o mais importante que tem na sua vida espiritual. A responsabilidade que Deus nos deu é uma coisa intransferível. E quando nós abrimos mão disso, dessa responsabilidade, que é de nós nos relacionarmos diretamente com o Pai, através de Jesus Cristo, nós estamos abrindo mão de uma coisa que é simplesmente extraordinária. Porque ninguém vai orar por você, se ajoelhar no quarto por você, ninguém vai contar os seus segredos para Deus por você. Não, isso quem tem que fazer é você. Eu não acredito naquelas pessoas que falam assim, mas aquela pessoa lá é fraco na fé, aquela pessoa lá não entende muito bem as coisas, aquela pessoa lá não consegue caminhar sozinho com Deus. Não, todos nós, do mais jovem ao mais velho, todos nós, sem exceção, conseguimos e temos o discernimento de saber e de aprender exatamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Todos nós sabemos e conseguimos discernir o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus quer para cada um de nós. Então, não coloque a sua vida espiritual na mão de outra pessoa. Efésios 4:14, por exemplo, depois você abre lá e lê. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser tratados como meninos espirituais, como crianças espirituais, porque senão nós somos levados por todo o vento de doutrina e somos manipulados pelos homens maus. Está lá, Efésios capítulo 4, versículo 14. Depois você lê o capítulo 4 de Efésios, uma grande bênção. Não podemos ser mais como meninos espirituais, como crianças espirituais. Senão nós somos manipulados por todo homem mau.
E todos nós, jovens, temos condições de discernir o Evangelho, conhecer a graça de Deus, de sermos protagonistas da nossa própria experiência de fé e na nossa própria experiência de comunidade. Não olhamos para ninguém e falamos que não, esse nós temos que carregar no colo. Não, não. Esse nós temos que trazer na mão e carregar no colo. Não, não. Por um momento nós até podemos carregar no colo. Por um momento nós até podemos puxar na mão e trazer. Mas é por um momento. Você é responsável por sua vida espiritual. Você é responsável por aquilo que Deus tem para a sua vida e para nossas vidas. Quando terceirizamos, meus irmãos, nós abrimos mão de uma coisa muito preciosa. Eu assumo a responsabilidade da minha vida espiritual. Porque senão, meus irmãos, você fica na mão dos outros. E isso é a comunidade. Esse espírito que nós temos que ter dentro da comunidade, de nos ajudarmos uns aos outros. Eu fiquei muito feliz essa semana que tocou meu telefone, eu atendi. Era um irmão nosso, um jovem, falou assim: Bruno, vai ter o retiro mês que vem agora, né? Eu não sei se eu vou poder ir ainda, porque eu estou, não sei, no meu trabalho, mas eu queria dar condições para alguém ir. Não precisa nem saber quem é, mas eu quero pagar para esse jovem, que eu quero que ele vá, que eu quero que ele seja abençoado. Eu fiquei muito feliz. Isso é comunidade. Isso é que nós temos que ter. Desenvolvermos essa relação de amor dentro da comunidade. Desenvolvermos essa empatia pelo irmão. Desenvolvermos essa vontade, esse anseio de estarmos juntos na casa de Deus, na presença de Deus, buscando, crendo, buscando cada vez mais de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Porque a partir do momento, meus irmãos, que você está, a partir do momento que eu creio que a tarefa do pastor, dos pastores, a tarefa dos líderes religiosos é falar para você, falar assim: vem cá, vem andar com Jesus aqui comigo, vem andar nos caminhos de Deus, vem aqui andar nos caminhos de Jesus. Aí você fala assim: não, mas eu não consigo ver Jesus. Então eu falo assim: tudo bem, você não consegue ver Jesus? Então vem cá, olha para mim, olha para a minha vida, olha para aquilo que eu falo, olha para aquilo que eu vivo, olha para as coisas que eu faço, olha para aquilo que eu confesso, aquilo que eu faço. E a partir de um determinado tempo, a partir de um momento, você começa a discernir melhor as coisas de Deus, você começa a entender melhor as coisas de Deus, e aquilo que eu estou falando aqui, você pode não concordar mais. Você talvez pode falar assim: irmão, pera lá, você está falando uma coisa aí que eu não concordo muito bem. Eu acho que você ainda não percebeu isso que eu já percebi. Eu acho que ainda você não entendeu isso que eu já entendi. E a partir de um determinado momento que seus olhos estavam fixos em mim, eu vou desaparecendo e Cristo vai aparecendo. A partir de um determinado momento que você olhava apenas para a minha vida, para a vida do pastor que está à sua frente, essa vida vai desaparecendo e Cristo vai aparecendo na sua vida, e a partir daí então nós nos tornamos desnecessários. Você tem um relacionamento direto com Deus através de Jesus Cristo, e é isso que nós temos que ter, um relacionamento direto com Deus, com Jesus Cristo. Nem Jesus quis ser imprescindível aos seus apóstolos. João 16 diz que Jesus disse: eu vou para o vosso Pai, porque se eu não for, o Espírito não vem. João capítulo 16, leia na sua casa. Leia na sua casa João 13, João 14, João 15, João 16, que Jesus fala claramente o tempo todo do Espírito Santo de Deus. Jesus fala: eu vou, e se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vem. E para o Espírito Santo de Deus vir, eu preciso ir, eu preciso morrer no seu lugar. Eu preciso cumprir toda a Escritura que está aqui. Jesus não quis ser imprescindível. Meus irmãos, nós temos que ter como nosso foco, nossa meta, nosso alvo sempre, o alvo da nossa soberana vocação, Jesus Cristo.
porta dos necessitados, autor e consumador da nossa fé. Salmo 84, meus irmãos, diz que até o pardal, até a andorinha encontrou abrigo embaixo junto aos atos de Deus. Quanto mais você, quanto mais nós, jovens que estamos aqui buscando, quanto mais você que está cada vez mais se achegando perto de Deus. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Bem-aventurados aqueles que clamam a Deus, que buscam de dia e de noite. E quando eu estava lá em oração, buscando de Deus, o que Deus queria do culto dos jovens para esse ano de 2014, Deus encheu meu coração com isso. Deus encheu meu coração exatamente com essas premissas da Bíblia. Que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas, porque pessoas precisam de Deus. Nós precisamos nos agregar cada vez mais, envolver cada vez mais. Eu não estou falando em envolver todo mundo no coral, envolver todo mundo no estacionamento, envolver todo mundo nas crianças. Não é isso que eu estou falando. Isso, claro, nós precisamos, o pastor cansa de falar sobre isso, os irmãos cansam de pregar sobre isso. Mas é algo além, é algo a mais. É essas premissas que a Bíblia nos ensina. É essas coisas simples e básicas que a palavra nos mostra. E que nós, jovens, estamos um passo assim muito fácil de concretizar isso nas nossas vidas. É um passo muito simples que nós temos que dar para poder concretizar essas coisas nas nossas vidas. Que é o passo da fé, que é o passo de você olhar para o seu irmão e falar assim: amigão, tamo junto. Sabe como é que é? É nós, eu e você e Deus. Eu, você e Jesus Cristo. Nós não precisamos de bispos, de apóstolos, de pastores, de padres. Nós precisamos de Jesus. Queremos aqui, estou louco por Jesus. Estou louco para buscar Deus. Estou louco para buscar o que Deus tem para mim. Estou louco para buscar aquilo que Deus quer de mim. Estou louco para abençoar o meu irmão. Estou louco para te abençoar. Aliás, vem aqui comigo, vamos orar. Vou colocar a mão sobre você, que Deus vai derramar uma tal bênção na sua vida. E é isso que nós precisamos, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da gente. E eu creio que é isso que Deus vai fazer nesse local. E quando eu estava orando e buscando de Deus, Deus encheu meu coração com isso. Que nós precisamos cada vez mais agregar, envolver, e cada vez mais participar, sendo parte da comunidade, sendo protagonistas da nossa própria vida espiritual, sendo cada vez mais próximos do nosso irmão e principalmente próximos de Deus. Amém?